texto base de hoje é Mateus, capítulo 10, do versículo 24 ao 33. Nós vamos continuar aprendendo sobre a missão dos discípulos. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temeis os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Amém? Então nós vemos aqui Jesus falando que o discípulo não pode ser mais importante que o seu mestre. E o servo não pode ser mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu senhor. E nós também vemos que Jesus orienta que tudo que há encoberto será revelado, que tudo que há em oculto será revelado, que nada vai ficar despercebido, porque uma coisa nós sabemos, Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe tudo que está no nosso coração. Então nada ficará em oculto, tudo vai ser revelado. Então não adianta a gente querer enganar a Deus, a gente querer se fingir de bonzinho, mas o nosso coração está cheio de podridão. A gente não engana, a gente pode enganar pessoas, mas a Deus não se engana. Tudo que está em oculto vai vir à luz. Tudo que está encoberto vai vir à luz. Esse é o próprio Jesus que está mostrando. Então a gente não adianta fingir que a gente acredita em Deus, fingir que a gente serve a Deus. A gente tem que ser verdadeiro, assim como Jesus é a verdade. A gente tem que ser claro. Assim como Jesus é luz, a gente tem que ser claro, a gente tem que ser transparente, porque não adianta a gente fazer de conta que a gente aceita as coisas, fazer de conta que a gente serve a Deus. A gente tem que servir a Deus de fato. A gente não pode querer ser mais do que o seu Senhor. A gente tem que querer ser o que Deus nos mandou para ser nessa terra. Nós temos que vir aqui cumprir aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Cada um de nós temos uma missão. E nós vemos que Jesus também fala que tudo que ele diz em trevas, ele vai dizer em luz também. Para aqueles que buscam a vontade de Deus, buscam a verdade, vai ser revelado em seus corações. Nós vemos também aqui que Jesus nos ensina hoje que nós não devemos temer quem mata o corpo e não pode matar a alma. Nós temos que temer aquele que pode matar o corpo e matar a alma, aquele que pode jogar no inferno a alma e o corpo, para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem pode fazer perecer o nosso corpo e a alma no inferno? Deus. Então nós não devemos temer a pessoas, nós devemos temer somente a Deus, porque Ele sim pode nos lançar no inferno se nós não tomar o caminho certo, o caminho de Jesus, o caminho estreito que leva para a eternidade. Nós temos que temer a Deus. Não temos que ter medo de Deus, nós temos que temer a Deus. Nós vemos aqui que Jesus nos ensina hoje que a gente e nós somos mais importantes que os passarinhos. Que os passarinhos, né? Ele fala aqui que nenhum desses passarinhos cai na terra sem a vontade de Deus. Nenhum passarinho pode cair na terra sem a vontade de Deus. Tudo que acontece tem uma permissão de Deus. Nada escapa do olhar de Deus. Tudo acontece, essas pandemia, esse vírus, tudo, doenças, enfermidades, tudo tem a permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus.
E nós vemos aqui que Jesus fala que os nossos cabelos, nossa cabeça, todos estão contados. Deus sabe de cada fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça, para ver. Então, tudo Deus está no controle de tudo, nada escapa do controle de Deus. Nós temos que crer em Deus e buscar fazer a vontade dele, porque ele está no controle de tudo e ele sabe se verdadeiramente nós queremos servir a ele, se verdadeiramente nós cremos no nome dele e desejamos segui-lo, Jesus. Também nós vemos aqui hoje que nós temos que confessar a Deus aos homens. Eu vou ler o versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E nós vemos o 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Como nós negamos Jesus? Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós negamos a Jesus. Quando nós não servimos, nós negamos a Jesus. Quando nós não buscamos viver de acordo com a vontade de Deus, quando nós não meditamos na palavra de Deus, não buscamos entender a palavra de Deus e viver de acordo com a vontade dele, nós negamos a Jesus. E toda vez que alguém fala de Jesus para nós, nós não aceitamos, nós não damos importância, nós negamos a Jesus. Toda vez que nós não se interessamos pelas coisas de Deus, nós negamos a Jesus. Toda vez que nós preferimos as coisas do mundo e não queremos saber das coisas de Deus, nós negamos a Jesus. Toda vez que nós não temos tempo para Deus, nós não temos tempo para orar, tirar um tempo de oração com Deus, tirar um tempo para ler a palavra de Deus e ter entendimento, conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos negando a Jesus. E aqui nós vemos claramente, é o próprio Jesus que está nos ensinando. Ele fala: qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então nós temos que tomar cuidado, porque é aqui que nós temos que fazer a diferença. Depois não tem mais jeito, tem que ser aqui. É aqui que nós podemos mostrar a diferença. Servir a Jesus, buscar fazer a vontade dele. O mundo é muito mais fácil, as coisas do mundo são muito mais prazerosas, são muito mais fáceis. Mas depois Jesus vai negar na presença do Pai. Então nós temos que aceitar Jesus aqui e buscar servir a ele, fazer a vontade dele aqui. Porque depois não adianta, depois já vai ser tarde. E ele fala que nós temos que confessar ele aqui, diante dos homens, que ele vai confessar diante do Pai que está no céu. E eu confessarei diante do Pai que está no céu. Confessar, nós temos que confessar que nós cremos em Jesus, nós o adoramos, nós servimos de todo nosso coração e nós desejamos conhecê-lo, nós desejamos buscar nele. Então nós vemos que tudo tem que ser aqui e que nada passa despercebido. Nada passa sem que Deus saiba. Deus sabe de tudo. Não adianta a gente fingir que a gente vai na igreja e nós estamos servindo a Deus. Nós temos que ter nosso coração reto com Jesus. Nós temos que ter um coração limpo e verdadeiro. Confessar sempre as nossas falhas a Deus e não deixar nada de sujo no nosso coração. Porque nós estamos vendo o ensinamento com Jesus. Esse ensinamento ele passou para os discípulos para eles saírem em missão. Mas é um ensinamento que Jesus passa para nós também. Que nós não podemos negar a Jesus aqui na terra, nós temos que confessar ele diante dos homens. Não temos que ter vergonha de falar do amor de Jesus. Nós não temos que ter vergonha de compartilhar algo de Deus. Nós não temos que ter vergonha de ministrar a palavra de Deus e falar com todo o nosso amor para que as pessoas venham para Jesus. Que Jesus é a cura, Jesus é a libertação, Jesus é luz, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Todos que vão nele têm vida eterna. Todos que buscam e servem ele e buscam a sua vontade têm vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem maravilhosa de hoje, que nós vemos que nós temos que servir aqui, e nós vemos aqui que nós temos que temer ao nosso Pai, e nós vemos aqui nesse texto que nós devemos fazer a vontade de Deus aqui, porque nada passa despercebido do coração do Pai. Ele sabe de tudo, Ele sabe cada cabelo que está na nossa cabeça, Pai. Obrigado por essa mensagem maravilhosa. Eu te louvo e te bendigo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.